Eu já quero agradecer o convite do doutor Antônio Cantuário, que é o presidente da Anacrim Piauí, pelo convite, né? E diga-se de passagem que aqui nós já estamos em um dos maiores eventos da advocacia criminal do estado do Piauí. Com certeza. Parabéns, viu, Cantuário? Eu vou dar os parabéns para ele várias vezes, porque isso é ousar. E ele ousou. Ele ousou trazer uma associação de advocacia criminal que pensa coletivamente para essa advocacia. E é claro, tá? Em especial aí para os seus associados. Parabéns, viu, Cantuário, mais uma vez. E já peço, venha ele, que está ali fora, para saudar a mesa na pessoa da doutora Maria, presidente da Comissão da Mulher Advogada de Recife, que se faz aqui presente. Doutora Maria, obrigada pela presença. Para mim, já vou iniciar aqui meu diálogo, minhas reflexões, porque sou apaixonada realmente, né, pela leitura, e vamos debruçar, né, porque é uma reflexão, como se dizia Sócrates, através da maiêutica socrática. Então, essa reflexão não há certo, não é errado. Quando a gente reescreve aí o nosso pensamento em relação ao colega, pode pensar diferente, contrário, mas o que importa é que lá no final a gente entra no consenso e a gente começa a se respeitar, inclusive nas ideias e ideais. Pois bem, para mim não é fácil estar aqui, porque, enquanto advogada, já que me tornei uma, porque fui feita na labuta diária, tá? Eu sou daquelas que, quando se trata de eventos dessa magnitude, eu sou aquela que fica sempre ali, na coxias do palco, dentro do espetáculo, mas sempre fora de cena. E, quando me veio o convite para falar sobre uma temática, tá, que seria livre, tá? Naquele momento, eu pensei logo em algo, numa temática que me apetece, me instiga muito e que me inquieta. Porque, na alma de quem se propõe a estudar o direito, há uma essência ontologicamente que não deve ser esquecida, jamais ser reconhecida, alimentada e frutificada sempre, que é ser questionador, e não permanecer, e não aceitar um status quo, é ser eternamente um crítico e autocrítico para reescrever aí a sua ideia de liberdade dentro da sua concepção de valores, virtudes e sabedoria. A professora Aline Patrício, que esteve em alguns momentos na Frente Nacional, ombreada, lado a lado, na luta, trouxe mais cedo o Conde de Monte Cristo, que falou da questão do conhecimento. Quando ela falou isso, os meus olhos se debruçaram por conta da literatura. Mas eu vou trazer aí a loucura de Dom Quixote, quando ele fala que a liberdade é um dos bens mais preciosos, que, como a honra, deve ser aí, com certeza, sempre deve, inclusive, se arriscar a vida. Porque, ao contrário, o cativeiro é um mal que pode aí acudir o homem. E, quando eu pensei nessa temática, que é importante, eu não tive dúvidas de que falaria sobre uma temática do direito que fosse o meu lugar de fala. Não pelo exercício do mundos públicos, e não tenho nenhuma vergonha em dizer, mas por ter sido familiar de pessoa privada de liberdade. Que muitos creio que não saibam, né? E os que sabem estão aí reforçados. Fui familiar de pessoa privada de liberdade. E também por ser uma temática muito desafiadora. Talvez a mais desafiadora. Porque atuar no sistema prisional, com a pauta de direitos humanos, em especial, aí eu digo, nas varas de execuções penais, porque é onde se encontra o nosso juiz corregedor. E não vou falar aqui daqueles requerimentos padrões, livramento condicional, indulto, progressão de regime, porque aqui hoje nós estamos na extensão da academia e fora da dialética do foro. Pois bem, mas vamos trocar aqui logo em miúdos. O mundo é muito mais complexo e trágico do que o senso comum teórico apresentado pelos juristas. Nada acontece de maneira linear.
porque o mundo jurídico é caótico. E aqui não vamos confundir com anarquia, porque a gente consegue ter aí, vamos dizer, ou estabelecer as expectativas, ainda que mínimas, de comportamento. Só que tem um detalhe. Nós precisamos sair aí, vamos dizer assim, deixar de ser menos platônicos e fazer um salto lógico para perceber que o direito penal hoje mais parece uma torcida de time de futebol. De um lado, os garantistas de Ferraioli. Do outro, o direito penal de inimigo de Gunther Jacobs. O garantismo é aquele em que se exige, para a aplicação do direito, as observâncias de todas as garantias constitucionais. O direito penal de inimigo de Gunther Jacobs é aquele direito dentro de uma guerra suja, de uma guerra que não é guerra, onde se inventa aí o infrator, que é o inimigo, e de uma paz que não é paz. Dentro dessa concepção de Gunther Jacobs, o indivíduo, o ser, não importa essas pessoas, mas o significado social das suas ações em relação ao meio em que vive, em relação à vigência da norma. É onde aí criamos um delinquente, o câncer societário, que deve aí ser extirpado. E aí digo, ninguém pode ser a prioristicamente favorável à política de inimigo. Se dizer que uma política de inimigo hoje é inflexível nos tempos, deve ser inflexível nos tempos atuais, é sinal de que algo está errado. Se pensamos aí ou almejamos em algum momento uma sociedade melhor, não dá a priori para ser defensor disso. E se ainda imaginarmos aí que é inevitável, é sinal de que estamos com uma doença séria na sociedade. E é com essa torcida em campo, de um lado os garantistas, do outro direito penal inimigo, é dentro dessa dualidade que surge o dilema. Lênio, em uma determinada ocasião, fez a seguinte indagação: como conter o gozo da sociedade sem ser tirânico? Vamos mais além. O quanto não há da nossa expectativa exacerbada também de gozo e de prazer? Ver o outro ser destruído, ser preso, ser punido, não é o suficiente. Ele tem que sofrer. Não basta ser preso. Ele tem que ser esculachado. Ele tem que ser humilhado. Nivane, há pouco, falou, aí deu um exemplo, né, que está lá em livro de Foucault, em Vigiar e Punir. É isso que a gente quer. E esse tratamento que nós damos hoje, contemporaneamente, é um direito penal do inimigo. Porque nós monopolizamos, de uma certa forma, as expectativas de ver ao outro sofrer. Ou então, quando focamos no outro, o indivíduo, enquanto objeto depositário das nossas aflições. Aflições essas que são alimentadas por uma mídia, por um direito penal midiático. E tenham certeza que elas são reforçadas dentro aí de uma ideia de um medo constante. E aí a gente pode falar um pouco de Bauman, mas fica aí para uma outra reflexão. E esse medo, ele é reforçado sobremaneira por essa mídia. E qual vai ser o retorno disso? Vai ser meu gozo e meu prazer. Em 2011 e 2012, quando estava terminando as reflexões sobre o direito penal do inimigo, enquanto uma desconstrução do direito penal, e aqui o James, no começo, ele falou, e eu trouxe nesse trabalho, que foi um caso emblemático da escola base, e aprofundando um pouquinho mais, a gente trouxe um pouquinho da visão sistêmica, mecanicista, depois sistêmica, porque lá nas ideias de Gunther Jacobs, há a questão do funcionalismo sistêmico de Luhmann. E quando a gente finalizou, a descoberta era que o inimigo é quem o Estado escolhe. O inimigo é quem o Estado escolhe a seu tempo. E para fundamentar isso,
acho que o professor Marcelo também falou, que há muito tempo essa questão da punição já existia. Eu trouxe um estudo sobre o julgamento de Sócrates, que vale a pena ler. Foi condenado por corrupção, Tomás Cicuta. Trouxe o julgamento de Jesus Cristo. O perseguidor e perseguido Hitler e Osama Bin Laden. E hoje, dentro desse contexto, se pegarmos a sentença de Tiradentes, e aqui não vou discutir a questão de justiça ou justeza da sentença, mas tem-se lá que ele deveria ser punido, mas deveria ser esquartejado, deveria ser pregado nos locais mais públicos da cidade. Haveria a perca dos seus bens. A casa onde ele morava deveria ser demolida e jogada a sal. O que é isso? É o divórcio do significado humano e a pessoa do ser. No momento de uma prisão, dar-se-á ali algo chamado de mortificação do eu ou desestruturação do eu. A primeira coisa que se perde são os adereços. É a corrente, é o cordão, é o anel. Quando ele é admitido, a roupa, quando ele é admitido no sistema prisional, raspa-se a cabeça, ganha-se um número, passa a ser reconhecido pelo vulgo. Doutora Elizabeth falou que ele tem que ser chamado pelo nome, mas lá ele é conhecido pelo vulgo. Ele ganha um uniforme. E entendam, e compreendam, na verdade, que esse sistema prisional, no sentido lato sensu, o presídio CDP, é uma instituição total. Goffman, que diz isso, são aqueles locais em que tem um grande número de indivíduos que passam ali ter uma vida reclusa, explícita e rigorosamente regulamentada, vigiada. Então, vejamos. O indivíduo, ele perde o seu kit personalidade. Passa a ter a vida rigorosamente administrada. E não só a liberdade. Todos os demais direitos que são a ele inerentes, que não foram atingidos pela sentença, também são vigiados. E assim, é nessa instituição total que ele começa a desenvolver técnicas de sobrevivência. E aí pode virar a upgrade do crime. No livro também, num outro livro de Goffman, chamado Manicômios, Prisões e Conventos, pode baixar a plaquinha, vou falar mais 15. No livro de Goffman, Manicômios, Prisões e Conventos, há um exemplo nos casos dessas técnicas de sobrevivência, que é dos campos de concentração. Para quem não sabe, eu gosto muito de ler Hitler e Segunda Guerra. Então, assim, eu me aprofundo muito nessa temática. Nos casos de campos de concentração. Quando morria um deles, eles dormiam com e sobre o cadáver, para que ali, numa contagem oficial, aquele cadáver fosse contabilizado como vivo. Porque ali ele receberia mais uma ração. Ração aqui é o alimento. Ou seja, eles preferiam dormir sobre para ter acesso ao alimento. No sistema prisional não é diferente. Já tivemos casos de colocar leite para coalhar, de raspar o cabo lá da madeira para fumar. Em 2016, não aqui, mas num estado vizinho, não sei se tem alguém aqui do Maranhão, que isso me doía muito, porque eles rasgavam o livro para fumar, ó, as páginas do livro. Então, assim, aquilo para mim era muito dolorido. Eu acho que nessas técnicas de sobrevivência, rasgar o livro foi o pior. Pois bem, e as cachaças que são feitas no sistema prisional, tá? São feitas cachaças. Aqui na CDP, atualmente, não vou dizer, eu ia falar o nome, né? Mas como eu usar o nome dela. Então, as cachaças que eram feitas, eu acho que aqui no sistema prisional, acho que não entra mais, mas, enfim, as cachaças é feito com arroz cru, às vezes com as cascas das frutas, eles colocam para fermentar ali e fica, ó, beleza. E funciona. Fazer as cacimbas com sacos de lixo. O que é cacimba? Gente, é para guardar água. Porque eles têm, nas CDPs, em 3 momentos que a água
eles têm direito, ela abre por 10 minutos, naqueles 10 minutos eles têm que tomar banho, fazer a limpeza e guardar 20 litros. Aqueles 20 litros eles vão utilizar o dia para beber, usar, né, na parte de higiene da cela e ir lá para o banheiro deles, enfim. Então, só são 3 vezes 10 minutos. Então, quem tem essas cacimbas, que são esses sacos de lixo preto, consegue acumular água, e quem não tem, por isso aquele odor, aquele cheiro no sistema. Então, na construção lógica, ele está sem um kit de personalidade, ele desenvolve técnicas de sobrevivência, ele passa a se identificar no local onde ele está e se reconhece no outro. Naquele outro que, como ele, foi rotulado. Naquele outro que ele disse, olha, é igual a mim. E aí começa a fazer as ditas, tá, adesões, facções criminosas, que no estado do Piauí ainda é um tabu, que merece uma outra reflexão, num outro momento, mas existe essas adesões às ditas facções. Então, ele se reconhece em quem está junto dele. E a consequência disso é a reincidência. Não é somente por essa imostificação do eu. Goffman vai escrever um outro livro chamado Estigma, e ele vai dizer como é que a sociedade passa a tratar a pessoa que sai do sistema prisional, que é estigmatizada. Ele vai falar dessa relação de quem produz estigma e de quem é estigmatizado. Então, essa imostificação do eu, ou desestruturação desse eu, somado aí com esse estigma, vai gerar uma reincidência. E isso, essa mutilação do eu, ela é tão impactante que ela gera uma subcultura, que é a prisionização. E, para quem quiser refletir mais sobre essa questão da prisionização, vocês podem verificar por eixos. É a prisionização para o agente público, que está lá dentro, para o familiar do preso e para o preso, ou melhor, a pessoa privada de liberdade. Então, pensar no caos do sistema é adentrar aí nessa alma democrática. É tentar compreender, nesse tempo social que estamos vivendo, que o direito penal não serve para resolver o problema, porque ele é o problema. Há um raciocínio muito perigoso na sociedade, que é pensar que o problema acaba quando se encarcera. A ideia de que o problema acaba quando o indivíduo está preso e a porta fechada é enganosa. Na Constituição Federal, e que a gente não pode esquecer, nos diz que, além de não ter penas cruéis, não há prisão perpétua. Então, aquela pessoa que se encontra no sistema prisional, ela vai sair um dia, a porta vai ser aberta. Daqui a 6, 5, 10 anos, a porta vai ser aberta. E a reflexão que nós devemos fazer é o que esperamos sair lá de dentro. O que esperamos sair lá de dentro quando o sistema desnuda o indivíduo de todos os seus direitos e garantias a ele inerentes, não atingidos pela sentença. O que esperamos sair lá de dentro quando o sistema desnuda a dignidade do outro. Essa é a reflexão que devemos fazer. Abrir o portão da cadeia não era impunidade, mas é a aplicação da lei. É um cumprimento da lei. E ainda, ver algumas possibilidades de esperança ali serem ressignificadas. A instituição prisão, ela é capaz, sim, de conter esse medo dos assustados aqui fora, extramuros. E essa mesma instituição, ela não consegue transmitir esperança. Estão pedindo aqui para me dar um tempo. Me dá mais 5. Não, me dá 5. Porque senão eu não mostro aqui, ó, as filmagens aqui, ó. E todo mundo quer ver. Quer ou não quer? Então, antes de abrir as grades do sistema prisional, né, que é essa que, para vocês adentrarem, mas vão sair, porque não vão ficar lá dentro, tá? Eu quero que vocês entendam por que a temática foi o inferno dantesco. Primeiro, porque a Divina Comédia de Dante, como o nome já diz, já é comédia. Então, eu espero que, depois que eu passe... Eu estou no inferno ainda, tá? Essa palestra de hoje é inferno. Eu creio que, com a construção da cadeia nova, ano que vem a gente possa estar no purgatório. Mas, por enquanto, a gente está no inferno. Então, Dante era um poeta... Era um poeta jurista, né? Público,
político, que por volta aí de 1300, tá? Ele foi um dos 6 magistrados que governaram Florença. Em 1302, 1303, ele foi condenado por corrupção e sua sentença foi a fogueira. Então, no exílio, já que ele estava aí fora, foi quando ele desenvolveu a Divina Comédia, criou aí a Divina Comédia. Um ponto importante que eu falei, que era a questão da esperança, que quando a gente entra nessa parte do inferno dantesco, tem uma célebre frase de Dante: abandonai toda a esperança, vós que entrais. Essa célebre frase de Dante poderia configurar em todos os sistemas prisionais, as cadeias, como todo bem na porta, porque aquele que lá adentra deixa tudo aqui fora. Pois bem, a esperança naquela época era essencial na Idade Média, porque a vida era detestável, brutal e breve. As questões das violações políticas e religiosas, elas não eram exceções, eram regras. As doenças eram deploráveis, devastadoras e inexplicáveis. Então, eles precisavam dessa esperança de ter um outro lado da vida para poder tentar aí vencer essa tormenta. A Divina Comédia é uma trilogia. Ela começa no inferno, passa pelo purgatório e chega lá no paraíso. Dante entra nesse purgatório aí por meio da selva, né, selva escura. O lugar de pecado de Dante foi essa corrupção na alma de Dante. Foi enviado Virgílio, autor de Eneida, grande poeta, que para Dante era um dos maiores, né, para ir acompanhar o Dante aí nesse percurso de tirar ele da, vamos dizer assim, do lugar assombrado, né, para a salvação. E aí percorrer os 9 ciclos do inferno. O inferno tem 9 ciclos. São distribuídos, tá? E a proporção que se desce vai aumentando aí o pecado, vai piorando, inclusive a punição. Quando se chega ao inferno, ele é apresentado a um juiz Minos, né? E ele chega lá e o juiz vai dizer: olha, tua punição é essa e o teu local é esse. E aí eu vou fazer aqui uma aspas. Toda vez que eu leio essa parte, lá na Divina Comédia, é quando a pessoa privada de liberdade está sendo admitida ao sistema, ele é levado ali para uma pessoa que vai catalogar, que é o chefe de disciplina. Entra numa sala, raspa a cabeça, fica lá e fica num paredão, né? Quando ele sai daquela sala, ele já sai na camisa com o local que ele vai ficar. Então, toda vez, o juiz Minos ali, toda vez que eu chego no sistema, eu compreendo aquilo ali. Pode passar. E agora a gente vai entrar brevemente no sistema prisional. Hoje, nós temos 17 unidades prisionais no Estado. O nosso sistema iniciou, para quem não sabe, ali no centro-norte da capital, ali onde funciona o Verdão, funcionava uma cadeia pública. Ela inicia ali. Eu nunca descobri porque ela começou a ser chamada ali Campo de Marte, mas eu quero saber. Mas eu vou descobrir ainda, tá? A gestão hoje é da Secretaria de Justiça do Estado. Antes, Secretaria de Justiça e Segurança, passou para a Secretaria de Justiça e Cidadania, depois Direitos Humanos, e fechou aí em Secretaria de Justiça. A pauta de Direitos Humanos foi para a Secretaria de Assistência Social, que é a SASC. Esses são os anos em que as unidades prisionais elas foram surgindo. Tá? 1977 foi a de Vereda Grande. Na verdade, essa de Vereda Grande não era cadeia, era um balcão do Exército. Quem já visitou lá vê que são galpões, né? Ela em Floriana, a capacidade dela é de 200, nós temos 271. Aí temos feminina, e vai a Colônia Agrícola Major César. A Secretaria de Justiça não tem dados, tá, de inauguração dessas unidades prisionais. Já é a segunda vez que eu dou essa ideia para o pessoal da Secretaria, porque é interessante essa parte histórica. Tá? Esses dados eles são confeccionados com base nas informações do CNJ, DEPEN, Secretaria de Justiça, Sindicato OAB. Um detalhe, esses dados nunca batem. Essas informações, 2019, essas informações nunca chegam a um ponto. Esses são os dados do sindicato, e foram esses dados que eu utilizei no que a gente chama de relatório sombra para a ONU, quando a gente estava fazendo esse monitoramento.
E aí, eu tinha essa quantidade de vagas em 2004, né? E esse aqui seria o meu déficit. Sendo que em 2004, tem algumas informações que a gente não passa, que é por questões de segurança. Mas em 2004, eu tinha em média de 650 agentes, tá? E em 2019, eu tenho em média de 850. A minha população carcerária hoje é mais ou menos essa. Essa era o que eu tinha, e essa é a unidade nova, que apareceu 603 vagas, que foi essa cadeia nova da CDP de autos. O que eu posso dizer é que é inviável, deixa bem nesse quadro, é inviável você garantir um complexo de direitos humanos num sistema superlotado. Porque aumentou a expansão carcerária, mas eu não aumentei a mão de obra. Eu fiquei sem agentes, fiquei sem nutricionista, assistente social, médicos, enfermeiro e todo aquele conjunto de pessoas que fazem o sistema se movimentar. Pode passar. Análise geral. Eu vou terminar com esse ponto, porque eu acho muito importante. Em 2014 e 2019. Em 2014, não se possuía um regulamento que definia as atribuições dos diretores. Na gestão de 2015, ela começou a surgir. Então, em 2019, a gente tem. Gente, nós não temos regimentos internos da unidade. Nós não temos, nós não sabemos o que é falta leve ou média. Então, é por isso que há aqui, eu creio que tem advogados, aquelas condutas irregulares aqui. Coloca o rapaz lá 30 dias na triagem e pronto, acabou. Sem uma justificativa. Nós não temos aqui. E aí eu vou fazer uma referência em relação à reportagem aqui. Há 2 dias atrás, eu creio que muita gente viu, quando uma pessoa da Secretaria de Justiça foi para a TV e dizer, olha, os presos da Major Sérgio estão com regalias. Então, porque eu não tenho regulamento. Não está proibindo. TV, na lei de execuções penais, não é proibido, não. Não tem. E aí? Porque apareceu a TV lá é proibido? Não. Eu só não tenho regulamento. Ouvidoria penitenciária eu não tenho, vou mais nem olhar para ti. Ouvidoria penitenciária eu não tenho, porque ela é do Estado, ela é única. Essa implementação dos planos de saúde, que é o PENASP, se iniciou agora. Aqui na capital, como é ligada à prefeitura, ele não aderiu, esse PENASP. São Raimundo Nonato, Picos, Esperantina, Bom Jesus, tem um PENASP. Ou seja, a administração aí, quem manda aí o médico lá no presídio é a prefeitura. Mas aí, na hora de receber o medicamento, é a Secretaria de Saúde, que é do Estado. E aí é o problema. Não tem remédio. Os conselhos disciplinares não tem. Pode passar. Implementação de corregedoria penitenciária. Tem corregedoria da Polícia Civil ou Militar. Penitenciária? Não tem. Incentivos de os patronatos e conselhos de comunidades. O patronato está, acho que, com mais de 3 anos que não se reúne. E conselho de comunidade não tem. Relatórios não são padronizados. E o nosso maior problema, remoção de preso entre unidades sem critérios. Antes se utilizava a questão de medida de segurança, e excepcional, mas ninguém sabia isso. Ninguém sabia o que era. Agora é uma gestão de risco. Mas que risco é esse? A gente não sabe. A gente tem que se defender de algo que a gente não sabe nem sequer o que é. E fica difícil, porque a gente fala com os autos. A alimentação é variável, pode passar. A humanização. Tem leitura, tem nortear, mas a humanização não funciona pelo seguinte motivo. Por mais que se implante. Eu falei no início da minha fala sobre essa questão da visão mecanicista e sistêmica. Mas aqui o direito é holístico. Eu tenho que perceber o todo. E quem quer e quem desejar ampliar, pode entrar aí um pouquinho mais no direito quântico. Então, eu só vou mostrar as imagens, tá? Para a gente conhecer um pouquinho essa situação prisional. CDP de autos, pode ir passando. Gente, isso aqui é a mortificação do eu, tá? Ele deixa tudo para trás. E foi. Pode passar. Isso aqui são as doenças que tem no sistema, principalmente de pele. Né? TB, que é a tuberculose, pneumonia também, a incidência ela é muito grande, viu? Inclusive, em dezembro, a gente teve um surto de tuberculose aqui. A gente teve algumas mortes, alguns óbitos na Major César, no hospital, né?
Pode passar. Pode passar. Gente, quem quiser, depois a gente pode ter um diálogo no Proseando Direito sobre essa temática. A gente tem aí um material bom para trabalho. Pode. Ali, volta a a gente tampou ali porque é das partes íntimas das pessoas privadas, né? Pode passar. Pode passar. Pode passando aí. É o vídeo? Pode passar. Gente, é porque não dá, mas ele está nu, tá? Acho que o doutor Marcos, que é da Prerrogativas, me acompanhou nessa visita. Esses meninos passaram de 2 horas da manhã às 13h41 da tarde nus dentro da cela, tá? E só foram vestidos porque souberam que a gente ia lá. Pode... Estão vendo aí, vai já. Pode passar. Mostra... Pronto, aí é outra unidade. Pode... São os pavilhões da custódia. Major César. E aí eu vou só mostrar mais um vídeo, que foi, acho que Marcos também estava presente, que foi a da rebelião de 2015. Quando eu falo, que vai ser o último, prometo, tá? Quando eu falo que há essa mortificação do eu, vocês vão entender por que é que aconteceu aquela rebelião. Talvez não dê para ouvir, mas começou um motim. Só um minutinho. Júnior, liga. Começou o motim na segunda, foi contido na terça, na quarta-feira, na madrugada, eles alegaram que os agentes colocaram caco de vidro na janta. E aí é quando ele relata. A comunicação é na batida de grade. Eles batem lá as grades e o sentinela vê, né? Que é um outro ponto aqui que nós temos polícia militar nas unidades prisionais. Não é só, é um outro problema. Teve esse fato, que foi o que eles relataram, né? E está sendo apurado até hoje, 2015, denúncia de 2015, agora que está sendo apurada. Foi encontrado caco de vidro e eles passaram mal. Na primeira batida de grade, que estava passando mal, eles recolheram. Só que às 5 horas da manhã começou o pessoal lá passar mal, vomitar mesmo. E aí teve aquele batidão de grade, não atenderam, não atenção, sentinela virou as costas e disse, fica aí. E aí foi quando ocasionou a rebelião. Eu entrei no sistema 8h30, Marcos, quando o coronel me ligou, e aí eu chamei mais 2 colegas, e a gente ficou no sistema prisional de 8h30 até as 4h30 da tarde, que era o nosso horário para entregar a cadeia. Ela toda organizada para a polícia poder entrar e, vamos dizer assim, atuar. E a gente conseguiu o êxito lá, de pavilhão em pavilhão, fazendo essa articulação para que só ficassem o que estavam doentes, tá? Que estavam baleados e tudo, e que era o meu negociador. O primeiro que a gente tira é esse aqui, ó. É o que está doente. Porque se eu tirar esse aqui, que é a voz do pavilhão, primeiro, depois a cadeirinha do corpo de bombeiro não volta mais pegar quem está doente, não. Lembro que a coronel Júlia pega o negociador. Eu falei, não. Bota todo mundo no meio do pavilhão, fica só o que está aí machucado e o negociador, e é quem eles escolhem. Eu lembro que no último pavilhão, um agente subiu e apontou, pavilhão E. Fulano de tal, fala por eles aí. Aí começou a gritaria, porque é aquele com quem eles se identificam. Eles escolhem. Aí, pode colocar. Mas ele vai falar mais ou menos isso, tá? Quando ele pede já, silêncio pavilhão. Quem está com a caneta aí? Desce! Desce, cara, desce, pode descer. Mais um. 5 horas da manhã, um passou mal vomitando sangue. Certo. A gente, como somos seres humanos, pedimos socorro. Certo. Que eu socorro, chamar o braço. Primeiro, chamar o braço. O praça vem até nós. Mas fez isso pra nós, ó. Jogou nós pra fora, deu as costas e voltou. Chamamos de novo. 2 horas tremendo, batendo nas grades. De 6 até as 7. Tremendo nas grades. Não atenderam.
Foi que atenderam, bala de verdade. Certo. Isso é verdade? Deu uma bala de ponto 40. 556 e bala de ponto 40. Que a polícia atirou na gente. Certo. Teve 4 irmãos da gente que foi atingido de bala de verdade. Certo. Estão aqui dentro, então? Não, já levaram. Levaram, certo. Na primeira vez, nós negociamos, se trancamos. Então, esse é o nosso sistema prisional. A gente tem a maior parte dessas... É a primeira vez que esse vídeo está sendo exibido, desde 2015. Tudo o que aconteceu naquela rebelião, vamos dizer assim como foi aberto os porões da ditadura, eu agora estou escancarando o sistema prisional de 2015. Então, o que eu digo a vocês, o sistema, ele fabrica feras humanas. O sistema não ressocializa. Esse mantra da ressocialização, ele não existe. Ou é para dizer que está lá, na lei de execuções penais, e é possível, ou então é para tirar a essência do ser. Então é isso, muito obrigada.